3 livros na Bíblia conhecidos como literatura de sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. Em Provérbios, aprendemos que Deus é sábio e justo. Aprendemos que Deus ordenou o mundo para que seja justo. Justos são recompensados, ímpios são punidos. Você recebe o que merece. Depois, a gente encontrou Eclesiastes, que observa que as pessoas nem sempre têm o que merecem. Sim, ele diz que o mundo nem sempre é justo, a vida é imprevisível e difícil de compreender, assim como a fumaça. Isso me faz pensar se Deus é mesmo sábio e justo. Exato. Essa pergunta é explorada em Jó, o último livro de sabedoria. Certo. Jó começa com uma história estranha que acontece no céu, que é descrito como uma espécie de centro de comando celestial. Deus está lá com essas criaturas angelicais, os filhos de Deus, e eles estão prontos para obedecer. Deus menciona um homem chamado Jó, seu servo, mostrando como ele é justo e bom. Uma dessas criaturas angelicais se aproxima. Em hebraico, ele é chamado de o Satanás. Satanás? Quem é ele? Na verdade, essa palavra é um título, que significa aquele que se opõe. De todo o grupo, é ele quem questiona a maneira como Deus governa o mundo e sugere que talvez Jó não ame realmente a Deus, que ele é bom só porque Deus o trata bem. E se Deus tirasse as coisas boas que deu a Jó, então veríamos quem ele realmente é. Ele acha que Jó está sendo falso? Isso mesmo. Talvez ele obedeça só para conseguir o que quer. Então, Deus concorda com esse experimento, permitindo que Satanás cause sofrimento a Jó. E Jó acaba perdendo tudo e todos que ele ama. Uma tragédia. E lembra que ele não merece esse sofrimento. Deus disse isso. O mais impressionante é que no meio de todo o sofrimento, Jó ainda louva a Deus. Pelo menos nos capítulos 1 e 2. Mas no capítulo 3 descobrimos como ele está realmente se sentindo. Ele recita esse poema que revela sua devastação. É uma longa maldição sobre o dia do seu nascimento. Depois, alguns dos amigos de Jó aparecem para ajudar. E todos dizem coisas como: Jó, você deve ter feito algo muito ruim para merecer isso. Afinal, sabemos que Deus é justo e que o mundo é ordenado pela justiça e integridade de Deus. Então, você deve estar recebendo o que merece. Nos 34 capítulos seguintes, Jó e seus amigos conversam em uma poesia hebraica bastante densa. Seus amigos continuam especulando por que Deus enviara esse sofrimento, e até começam a inventar listas com pecados que Jó poderia ter cometido. Mas, depois de cada acusação, Jó defende sua inocência. E Jó é inocente. Sim, ele é. Ele está numa montanha russa de emoções. Em alguns momentos, ele está confiante de que Deus ainda é sábio e justo. E em outros, ele duvida da bondade de Deus. Inclusive, ele chega a acusar Deus de ser negligente, injusto e corrupto. No final do diálogo, Jó exige que Deus venha e se explique pessoalmente. E Deus faz isso. Ele vem como uma grande nuvem de tempestade. Deus não dá para Jó uma resposta direta. Ele não conta sobre a conversa com Satanás. Ele faz diferente. Deus leva Jó em um tour virtual pelo universo. Ele mostra a Jó a grandeza do mundo e pergunta se ele é capaz de governá-lo ou compreendê-lo, apenas por um dia. Ele mostra a Jó quantos detalhes existem no mundo, coisas que podemos ver todos os dias, mas na verdade não entendemos. Mas Deus sim, ele conhece tudo intimamente. Ele presta atenção na beleza e nas operações do universo de maneiras que nem sequer imaginamos, e em lugares que jamais veremos. Para concluir, Deus mostra a Jó 2 bestas majestosas e se gaba de como elas são incríveis. Sim, elas são perigosas. Elas poderiam te matar num piscar de olhos. E Deus diz que elas não são más. Na realidade, elas fazem parte do seu mundo bom. Bem, então é isso. Essa é a defesa de Deus. É um pouco estranho. O que ele quis dizer com isso? Parece o seguinte. Do ponto de vista de Jó, parece que Deus não é justo. Mas a perspectiva de Deus é infinitamente maior. Ele está interagindo de forma dinâmica com todo um universo complexo quando toma suas decisões. E é isso que Deus chama de sua sabedoria. O pedido de Jó para que Deus se defenda é na realidade algo absurdo.
Ele não ia entender essa complexidade mesmo se quisesse. Então, como nós ficamos? E isso coloca Jó numa posição de humildade. Ele nunca soube o porquê do seu sofrimento, e ainda assim é capaz de viver em paz e no temor a Deus. Mas não é aí que o livro termina, porque depois disso, Deus devolve a Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido. E de novo, isso é surpreendente. Foi uma recompensa? Será que Deus estava dizendo, parabéns, Jó, você passou nesse teste? Não, o livro inteiro deixa claro que quando Jó perdeu tudo, isso não era uma punição. Então receber de volta não é recompensa. Por que ele recebe tudo de volta? Deus, na sua sabedoria, decidiu presentear Jó. Não sabemos o motivo, mas sabemos que agora Jó se tornou o tipo de pessoa que, aconteça o que acontecer, bem ou mal, ele confia na sabedoria de Deus. E esse é o livro de Jó e o fim da nossa série sobre sabedoria. Esses livros bíblicos de sabedoria são incríveis. Cada um oferece um ponto de vista único sobre uma vida boa. E é preciso ouvir todos para aprender a viver com sabedoria e no temor a Deus.